Olá, caros alunos do curso de Ciências Biológicas da UES, UAB, no estado do Ceará. Bom, eu vou falar sobre o trabalho da terceira bioação da disciplina de Morfologia e Taxonomia das Espermatófitas. O trabalho consiste em fazer uma maquete, falar sobre o material utilizado e falar sobre as formas e estruturas do assunto relacionado. O assunto relacionado a qual foi escolhido é a anatomia do caule. O material utilizado para essa maquete é um rolo de papel higiênico, um marcador permanente e alguns pedaços de papel. Como vocês podem ver, aqui um rolo de papel higiênico com alguns pedaços de papel e o marcador permanente para poder visualizar o material. Bom, o caule ele serve de suporte mecânico para as folhas e para as estruturas de reprodução do vegetal, sendo também responsável pela condução de água e de sais das raízes para as partes aéreas e das substâncias ali produzidas para as demais regiões da planta, estabelecendo assim uma conexão entre todo o organismo vegetal, além das suas funções básicas. Alguns caules acumulam reservas ou água ou atuam como estruturas de propagação vegetativa. O caule ele se origina-se do epicótilo do embrião. Isso porque ele é totalmente desenvolvido no eixo do hipocólito radicular, que apresenta na sua porção superior ou mais cotilédonos e um primórdio de gema. Durante a germinação da semente, o meristema apical continua seu desenvolvimento promovendo o crescimento do eixo caulinear e a adição de novas folhas. Nós podemos falar do caule em algumas estruturas, certo? Mas o caule, tal quanto a raiz, é constituído por 3 sistemas de tecidos: o sistema dérmico, o sistema fundamental e o sistema vascular. As variações observadas na estrutura primária do caule são diferentes das diferentes espécies e nos grandes grupos vegetais, está relacionada principalmente com a distribuição relativa do tecido fundamental e dos tecidos vasculares. A epiderme, que é essa região de fora do caule, ela deriva-se da protoderme. Geralmente é unicerida, formada de células de paredes cutinizadas e revestida pela cutícula. Nas regiões jovens do vegetal, a epiderme do caule possui estômatos, mas em menor número que o observado nas folhas, podendo ainda apresentar tricomas, tectoses e glandulares. O córtex, que é essa segunda parte do caule, ainda dentro da estrutura primária, geralmente apresenta paraquemina clorofilado. Na periferia, frequentemente apresenta colenquima com tecido de sustentação, que pode aparecer em camadas mais ou menos contínuas ou em cordões, nas arestas ou saliências do órgão. Em algumas plantas, especialmente nas gramíneas, é a escleraquima que se desenvolve como tecido de sustentação sobre a epiderme. A camada interna do córtex é a endoderme, como na raiz. No entanto, no caule, a delimitação entre o córtex e o cilindro vascular não é tão facilmente visualizada, uma vez em que a endoderme caulinear apresenta-se morfologicamente diferenciada. A medula, que é essa parte central, é a parte interna do caule, é a parenquimática. Em algumas espécies, a região central da medula vai sendo destruída durante o crescimento, constituindo os chamados caules fístulos. Quando isso acontece, essa destruição limita-se apenas aos entrenós do caule, enquanto nos outros
conservam a medula formada dos diafragmas nodoais. Para a paraquimia medular, quanto o cortical, apresenta espaços intercelulares. Esta paraquimina pode apresentar vários ibioblastos, especialmente células contendo cristais ou outras substâncias ergásticas, além de escleredes. O sistema vascular, ele é a parte onde sobe e descem os fluidos, é constituído do xilema e do floema, certo? Que são os feixes vasculares variados. Mas os tipos mais comuns de feixe é denominado colateral, com floema voltado para a periferia do órgão e o xilema para o centro. Os feixes onde o tecido vascular envolve os outros são completamente denominados concêntricos. Quando o floema envolve o xilema, o feixe é dito anficrival. Esse tipo é comum em pterodófitas, sendo considerado um tipo bastante primário quando o xilema que aparece envolvendo o floema, o feixe é denominado anfivasal. Falando sobre as relações do material utilizado e como isso pode ser utilizado na sala de aula, nós podemos dizer que esse material ele foi constituído de uma forma barata, feito com papel higiênico e caneta esferográfica, e isso pode exemplificar o conteúdo ministrado na sala de aula de uma forma barata, sendo assim um recurso didático muito bom para as escolas, inclusive para as crianças poderem visualizar o tronco e, nesse sentido, fazer com que seja guiado a prática em sala de aula. Gostaria de agradecer a todos e até mais.